que hoje a gente pode falar de mercado financeiro de uma maneira mais realista e menos ilusória, né, pessoal? Quando eu fico batendo de frente com alguns personagens da mídia que prometem que as pessoas sejam ricas, não é ou não significa que eu não acredito que qualquer pessoa no mundo possa se tornar rica, mas não consigo acreditar que a riqueza vem de um título premiado, onde a pessoa não teve um trabalho interno. Se a pessoa está num ciclo de só se ferrar na vida, se ela não conseguir quebrar esse ciclo, dificilmente eu acredito que alguém vai conseguir ter resultado. Lembrando que o ser humano, pessoal, ele é muito dependente, ele é muito viciado, tá? Nós somos viciados. Eu tenho meus erros comuns, vocês provavelmente têm erros comuns. Por exemplo, tem gente que por mais que tente ser grata, acaba sempre sendo ingrata. Tem gente que geralmente tem uma sadomasoquia, não sei se eu posso nem falar isso, mas é sadomasoquista com relação às pessoas que fazem bem. Ou seja, a pessoa sabe o que faz bem para ela, mas ela tem aquela tendência de querer sofrer, aquela tendência de apanhar. Isso tudo são programas que foram instalados na gente em algum momento da nossa vida. Vamos dizer que essa linguagem entrou na nossa vida e acabou se tornando um ciclo, pessoal. Só para vocês terem ideia, essa era para ser uma das melhores semanas da minha vida, tá? Só que eu fiquei sabendo na sexta-feira que eu perdi um processo contra a bolsa. E no meu processo eu vou ser obrigado a pagar uma grana que, sim, não é uma grana que de longe não vai me quebrar, mas é ruim quando a gente perde algo e a gente tem aquele sentimento de que não foi justo, tá? E é por isso que eu queria falar sobre isso na live. Como é que eu vou reagir a algo que eu acho que tecnicamente não foi justo, tá? Mas que eu tenho que pagar porque a lei determinou. Para ser sincero para vocês, eu sempre espero que Deus, né, a própria natureza do universo decida se for justo ou não. Se é justo, pessoal, se eu tenho que pagar e pronto. Se for injusto, eu tenho certeza que isso volta. Se não for em dobro, tudo depende, né? Eu acredito muito nisso, pessoal, de que o universo ele faz uma compensação tanto daquilo que a gente é roubado, daquilo que a gente é lesado por outra pessoa. Então, assim, pessoal, é assim que eu tenho que reagir. E eu imagino que muitos de vocês pensam o seguinte: pô, eu tô no fluxo, nada de ruim vai me acontecer. Pelo contrário, pessoal, coisas ruins vão continuar acontecendo. Biblicamente falando, pessoal, quando a gente está subindo de vibração, quando a gente está subindo, é quando o nosso opositor, que no judaísmo seria o Satã, aquela pessoa dentro de nós que está se opondo, ou uma entidade, pode ser uma entidade espiritual, que esse é o trabalho dela, né? Como realmente é no judaísmo, esse é o trabalho de Satã. Crie testes para ver se você realmente consegue continuar subindo. Então, pessoal, a gente volta para aquela velha regra de não resistir às coisas que são ruins. Tem coisas que são ruins, eu não vou ficar lutando contra elas. Como, por exemplo, pessoal, não adianta a gente ficar neurótico com o que a mídia está falando. E quando a gente tem fé, pessoal, quando a gente acredita realmente no nosso propósito de vida, a gente sabe que a gente só vai morrer quando tiver que ir mesmo. Então, assim, pessoal, só para vocês terem ideia, durante o processo, muitos de vocês vão serem testados. E é muito engraçado como a maior parte das pessoas, no início do curso, sempre que eu dou um treinamento, consultoria, é a mesma coisa. A pessoa tem grandes mudanças e depois ela começa a decair. E por que ela decai? Às vezes porque ela tira o coração daquela energia criativa, ela tira o coração daquela fé que ela tem, ou que ela tinha, para colocar na materialização que ela já teve. Então vamos dizer o seguinte, pessoal, muitas vezes vocês fazem orações, quando vocês estão na pior merda que tem, vocês acumulam uma força interna muito grande. Essa força interna atrai a situação que vocês querem. Quando vocês atingem a situação que vocês querem, vocês abandonam a força interna. E aí que é outro ciclo, é outro vício, né? Outro hábito. A gente acaba
como esse processo ainda é novo para muita gente, eu imagino que esse processo não tem raiz em muita gente. Então, assim, você consegue dar um grande salto e depois você cai um pouquinho. Você dá um grande salto e depois você cai um pouquinho. Tem gente que dá um grande salto, cai muito. Dá um grande salto, cai muito. Tudo isso é comum e tudo isso é bom, tá? Porque todos vocês vão passar por não gosto de falar essa palavra, mas um certo nível de evolução nesse processo, um certo tipo de evolução na sua vida, principalmente com relação ao quanto vocês mentem e ao quanto vocês falam a verdade para vocês mesmos. Não adianta a gente ficar só quando tá ruim rezando para Deus, Deus me ajuda, não sei, ou o universo e tal, universo, pensar positivo, meditação, isso, aquilo. Aí você começa a criar situações boas na sua vida, começa a criar situações bacanas, começa tudo a acontecer naturalmente, que esse é o fluxo. Quando eu falo fluxo é quando acontece naturalmente, quando você não faz esforço externo, tá? O seu esforço é interno. Isso significa que você não vai trabalhar? Não, você vai trabalhar. Você vai tirar as coisas que você tem dentro e jogar para fora, tá? É um trabalho criativo. Por isso que, assim, toda empresa, pessoal, que nem eu falei, toda empresa é uma pirâmide. O dono não vai fazer o que o secretário faz. O dono não vai fazer o que o programador faz. O dono não vai fazer todo o processo. O dono vai saber mandar nas pessoas que têm atribuições melhores ou que sabem desempenhar papéis melhores e que são mais baratas que o dono. Tá me entendendo? O trabalho do dono é usar o processo criativo, né, para conseguir gerenciar as pessoas e fazer com que o negócio vire. Então, assim, pessoal, como é que eu posso falar para vocês? Esse tipo de trabalho criativo, que é você ter a visualização, você tentar durante toda a noite ou todo dia olhar para o que você está fazendo, visualizar o que você pode fazer, quanto mais profundo você vai, melhor é. Por quê? Mesmo que o negócio seja ruim, se você ir entrando e você achar um gargalo que, desse gargalo eu não consigo. É melhor que você faça isso rápido, através do processo criativo, do que você perca anos de vida num negócio que hipoteticamente não daria certo de jeito nenhum, tá? É por isso que pessoas que vão longe na vida também, elas muitas vezes cometem muitos erros, só que elas cometem erros muito rápido, tá? Elas têm uma ideia, elas entram com tudo naquela ideia, e aí elas erram e em algum momento elas podem desistir de um projeto, desistir de alguma coisa, ou durante todo esse processo ela olhar outro caminho melhor do que o caminho que ela tinha imaginado antes. Então, quanto mais vocês trazerem para dentro de vocês o que vocês querem na vida de vocês, melhor é. Lembrando o seguinte, pessoal, que nem eu acabei de contar, essa semana era para ter sido incrível para mim. Só que, aí chegou a bolsa e me executou num processo que eu já achei que tinha ganho, tá? Então, assim, coisas ruins, pessoal, sempre vão acontecer. Sempre. E aí que tá, eu vou desanimar, eu vou, que merda, não sei o quê. Não é assim, pessoal. Vocês precisam entender que a diferença do rico pro pobre é que se o rico for rico de verdade, um rico que toma risco, um rico que, querendo ou não, tem negócios, emprega pessoas, essa pessoa sempre vai estar no mesmo risco que alguém que... O risco de dar uma merda, de dar uma zebra. A gente tá no meio de um coronavírus. Tá? Então, assim, muita gente que tem negócio próprio, muita gente que depende de negócio físico, provavelmente vai quebrar. O que eu, Mário, acredito de tudo isso? Eu acredito, pessoal, que quem faz o que realmente acredita, quem tem uma imagem muito firme, tá? Tanto dos seus propósitos, do tipo seguinte, eu vou pagar todos os meus funcionários, se deu merda, eu vou pagar todos os meus funcionários, eu vou segurar onde dá, vou ter que gastar meu caixa, mas a empresa vai resistir, Se você acredita no seu negócio, pessoal, vocês vão passar por isso. Agora, eventualmente, você pode perder algum dinheiro? Sim, pessoal. Eventualmente, o rico perde dinheiro e ganha dinheiro. A diferença temos que ganhar muito mais do que nós perdemos, tá? Então, assim, quando você se acostuma numa vida de risco, coisas desse tipo podem acontecer. É claro que eu, pessoal, já estava com uma visão muito clara do que provavelmente ia acontecer e eu tenho uma visão de que as coisas vão se continuar assim no mundo em geral, tá? Até porque a minha principal análise se baseia em vários exemplos que a gente tem no mundo já. Eu não estou criando algo da minha cabeça, tá? O mundo está sofrendo uma crise muito grande que começou na China, mas a China em si já está saindo dessa crise.
Inclusive a China aproveitou agora, está aproveitando para comprar muitas ações baratas, está comprando muito mercado de carne agropecuária, né? Porque não é só carne bovina. Então, assim, existe um movimento no mundo que provavelmente chegaria no Brasil. Mário, mas porra, eu tenho tanta fé, eu não... Pessoal, vocês têm que entender uma coisa. Quando o mar tá calmo, todo mundo tem fé. Quando o mar tá calmo, você nem precisa ter fé. Agora, quando o mar tá assim, é que a gente percebe como a gente tá por dentro. É que nem eu falar sobre, sei lá, você é um maratonista. A gente aqui no MPM, pessoal, a gente tá aqui treinando. A hora do vamos ver é na nossa vida real. Não adianta eu falar, perdoe seus pais, e você não consegue perdoar seus pais. Não adianta, por exemplo, eu falar, só arrumar o vídeo aqui. Não adianta a gente falar sobre dívidas e você ficar querendo dever todo mundo, ficar dando golpinho. Não adianta a gente falar sobre o resultado de você ser malandro, coisas que a gente aprende no Brasil. Pô, querendo ou não, a gente vê às vezes um cara que é malandro, ele começa a ostentar e você fala, pô, então o negócio é ser malandro? Não. Ser malandro tem um prazo de validade muito curto. Então assim, pessoal, não adianta a gente saber as coisas, a gente tem que conseguir aplicar. E esse momento da crise é muito legal. Sabe por quê? Vai ter gente, pessoal, que não vai conseguir trabalhar direito durante esse tempo. Mas, justamente por causa dessa crise, a pessoa pode ter uma ideia de um negócio virtual. Vou dar um exemplo, tá? Todo mundo sabe que tem a Renata, que faz a arte e tudo mais nos ambientes, ela fez essa arte. Ela tem o desejo de fazer o curso virtual dela, ensinando como ela faz. Bom, se porventura o mercado afundar, as pessoas não estão querendo mais ter contato próximo, vai ter problema de... como é que fala? Quarentena e tudo mais. Agora seria o momento certo dela elaborar o curso virtual dela. Então assim, querendo ou não, pessoal, a gente está mudando todo o ritmo da sociedade para deixar de ser uma sociedade dependente de serviços físicos, tá? Para uma sociedade dependente de serviços virtuais. Então, teleentrega, comida, cursos, entretenimento, muito entretenimento. Entretenimento está vendendo muito. E todos vocês, eu imagino, pessoal, que se porventura tiverem problemas nos seus negócios físicos, vocês podem vir a se questionar se não há nada de online que vocês possam fazer. Eu estou só sugerindo. Será que não tem? Será que vocês nunca pensaram nisso? Será que vocês nunca, de repente, falar, pô, eu posso... Que nem aquele velho exemplo que uma senhorinha que fazia bijuteria numa dessas avenidas paulistas aí. Ela fazia bijuteria na Avenida Paulista. Chegou um cara, falou assim, você sabe ensinar a fazer bijuteria? Ela falou, sei. Então eu vou fazer seu curso de como ganhar dinheiro fazendo bijuteria. Bom, a velhinha parou de fazer bijuteria porque, além dela viver com pouco dinheiro, o que acordo com esse cara faz com a bijuteria já faz com que ela viva dentro da realidade dela. Vocês estão me entendendo? Então assim, pessoal, estou dando só um exemplo de que muita gente acha que, bom, a gente está num navio, né? A gente está num país chamado Brasil e o nosso país tende a dar uma balançada. Pô, eu não posso perder dinheiro, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Pessoal, eventualmente, todo medo que vocês tiverem vai se materializar. Lembra, isso é bíblico também. O que a gente teme, a gente acaba formando nesse mundo. Então assim, a gente continuar focado no nosso trabalho, a gente superar, tá? Tem gente que vai cair, tem gente que vai falar, pô, Mário, é muito pesado pra mim, cara, eu juntei esse dinheiro há um tempão, putz, cara, deu várias merdas. Cara, o universo, ele vai renovar. Você tá me entendendo? A gente vai continuar vivo. Então assim, pessoal, eu tô falando isso porque eu não quero que vocês percam a fé nesse processo. Esse processo é muito importante para a vida de vocês. Eu quero que vocês levem esse processo do MPM para a vida de vocês. A questão da vibração, a questão da energia, a gente saber quando a gente tá mal, a gente saber quando a gente tá bem, a gente principalmente não julgar. Pessoal, para mim é muito difícil não julgar, fala a verdade. Às vezes é muito complicado, por exemplo, eu ver... Bom, pessoal, eu sou um cara que eu gosto de estudar muito antes de falar alguma coisa, tá? Principalmente nos últimos anos eu estou estudando muito mais antes de abrir a boca. Então, assim,
Às vezes vocês não sabem o porquê que eu faço algo. E às vezes muitas vezes, eu não tenho ideia do porquê vocês fazem o que vocês fazem. Eu sei que, por exemplo, tem gente aqui no MPM que se dá super bem e que tem vergonha de falar, porra, eu me dei bem, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Tem gente que tem vergonha da minha pessoa. E eu acho isso tudo normal, pessoal. Eu tenho vergonha da minha pessoa, mas é o meu trabalho. É aquilo que eu encontrei pra mim que me engrandece, que me deixa alegre. Tá me entendendo? Então, assim, pessoal... da mesma maneira, eu tenho um propósito, eu sei o que eu quero deixar com a mensagem que eu deixo na internet, eu sei o porquê que eu estou falando de bolsa, eu sei porquê que eu estou falando de coronavírus, eu sei que eu não estou nem aí para esse negócio, eu sei que, por exemplo, na minha visão, claro que eu sei que eu sou novo, que meu sistema imunológico é bom, e a mesma coisa serve para vocês, pessoal. Eu vou falar uma coisa que é um jargão de mercado muito antigo, pessoal. Essas horas são as melhores horas para você montar uma estratégia para o seu negócio, principalmente olhando o cenário de hoje. Porque assim, às vezes a gente está olhando um ponto de vista no nosso negócio que está desesperador, né? A gente geralmente foca no que é muito ruim. Então, vê o coronavírus, o meu negócio, eu dependo de um produto físico, eu dependo de fornecedor, eu dependo disso, daquilo. Aí a pessoa começa só a olhar aquele lado negativo que pode acontecer, e isso começa o quê? Carregar a vibe. Ela mesma está se bloqueando para ter uma ideia para superar essa crise. Ele mesmo está se bloqueando para ter uma ideia criativa de um novo negócio ou de um negócio diferente. Pessoal, eu sempre parto do pressuposto que pessoal, eu, Mário Schwartzman, sou um cego. Eu sou cego, pessoal. Eu não tenho visão nenhuma. O que eu tenho é intuição. Olha que engraçado, eu tenho intuição. Muitas das oportunidades que eu ganhei na bolsa, eu não, eu tinha intuição de que aconteceria aquilo. Agora, visão eu preciso pedir. Visão, pessoal, se eu fico muito orgulhoso de algo que me acontece, de alguma maneira, em um determinado período, eu posso acabar dando um tropeço. Tá me entendendo? Eu sei também, pessoal, de uma coisa muito importante. Todos nós aqui viemos do erro. O que significa viemos do erro? Tínhamos hábitos mundanos. Eu acredito muito nisso, pessoal. Isso, querendo ou não, faz parte da Bíblia judaica. Mário, mas por que a Anitta ganha muito dinheiro se ela balança o rabo? Eu tenho certeza que ela ama fazer o que ela faz. Eu tenho certeza que ela acredita muito no que ela faz. Eu tenho certeza que ela tem uma visão do que ela faz que eu não tenho. Então eu não vou julgar. Ela vai pagar, não vai pagar? Não sei. Eu tô falando de mim, pessoal. Eu, Mário Schwartzman, me sinto muito melhor quando eu tô controlado, tá? Dentro do quê? O meu comportamento é diferente do comportamento das pessoas da massa. Tipo, questão de gostos musicais é diferente. A questão das coisas que eu valorizo é diferente. Tipo, eu prefiro meditação, eu prefiro ficar mais calmo, eu prefiro pensar sobre o cenário do mundo, eu prefiro refletir sobre o que eu estou sentindo, eu prefiro orar para ter visão. Eu oro muito, pessoal. Eu passo praticamente uma boa parte do meu dia orando, sério mesmo. Mas fala, pra que você fica orando? Porque, pessoal, querendo ou não, eu sei que todas as minhas bases nesse mundo não são sólidas, tá? Eu tenho um probleminha. Pessoal, que eu sempre... eu gosto de arriscar, tá? Eu gosto de movimento. Só que quando eu tô com a cabeça ruim, eu faço negócios ruins. Quando eu tô com a cabeça boa, eu faço negócios bons. Antigamente eu achava que eu, Mário, era bom em negócio, independente do negócio. Eu tinha meio que uma síndrome de Ike Batista. Então, assim, aonde eu botar dinheiro vai nascer. Eu tinha isso, pessoal. E sabe a real? Eu só me fudia. Porque eu achava que o poder era meu. Eu podia fazer o que eu quisesse. Vou ficar fazendo merda, sei lá, esse poder é meu. Deus me deu esse poder. E, tipo assim, pessoal, vou ser sincero. A minha experiência diz que não, tá? A minha experiência diz que as minhas escolhas dependem muito do meu estado de espírito. As minhas escolhas dependem muito da minha vibração. As minhas escolhas dependem do que eu sinto daquele negócio. Porque eu já entrei em muito negócio pensando o seguinte, esse cara não é muito bom para ser meu sócio, mas eu vou fazer negócio porque vai ser um teste, ou porque eu vou arriscar um dinheirinho, ou porque eu vou mudar essa pessoa. Esse de mudar essa pessoa é básico, serve para relacionamentos, né? A pessoa entra no relacionamento querendo mudar a outra, que é uma coisa praticamente impossível se a outra pessoa não... É impossível se a outra pessoa não quiser, tá? Geralmente a outra pessoa não quer.
ainda mais forçadamente. As pessoas nesse mundo, pessoal, elas acreditam na teoria do caos. Se você for ver, né, na nossa escola, a teoria do Big Bang, a teoria de que nós evoluímos há 6 bilhões de anos atrás. Eu não vou dar a minha teoria para vocês, pessoal. Claramente vocês sabem que eu não acredito nisso. Mas assim, o pessoal acha que o mundo veio do nada e que tipo, não existe uma divindade, não existe Deus, que simplesmente as coisas... O sol foi feito daquela maneira, a terra, o mar, toda a natureza, toda a beleza do nosso equipamento, do nosso corpo, dos nossos órgãos. As pessoas acham que isso foi tipo, simplesmente um acaso, né? E eu não consigo. Então assim, pessoal, eu não consigo acreditar na teoria do caos no mundo. E eu não consigo acreditar na teoria do caos na minha vida. Eu não acho que minha vida... é um resultado de um caos. Mas eu cometi muitos erros no passado que eu tenho que pagar. Se eu fiz alguma coisa que a bolsa me processou, ou que eu processei a bolsa, bom, se o juiz deu causa ganha, eu tenho que pagar. Tem que pagar. Parcela, não sei o quê, tem que pagar. Entendeu, pessoal? Mas tem isso, tem aquilo. Pessoal, sabe, eu não estou aqui querendo fazer o papel de bom samaritano ou de um bom pagador de impostos. Eu falo na minha experiência própria, tá, pessoal? Eu perdi muito mais dinheiro sonegando, porque no fim, querendo ou não, veio cobranças, do que eu ganhei. E eu imagino que isso tem a ver também com aquele espírito de miséria, aquele espírito, aquela energia de que aquele dinheiro pode faltar e é por isso que eu não vou pagar, mesmo sendo aquilo que está na lei. Sendo que, tanto biblicamente, ou seja, eticamente, está escrito, na Bíblia está escrito que a gente tem que pagar para os nossos governantes o que ele cobra. Eu imagino o seguinte, mesmo que seja um roubo, a gente tem essa retribuição através do ciclo natural. A gente recebe, a gente paga, a gente recebe, a gente paga. Agora, a gente recebe, a gente retém, ou a gente sonega e tudo mais. Na minha experiência, pessoal, falando sinceramente hoje, é cagada, tá? Fazer as coisas mal feitas, fazer as coisas enroladas, sempre vai dar dor de cabeça depois, seja pagando advogado, seja porque você vai ter que pagar com juros, multa e tudo mais. Então assim, pessoal, só para vocês entenderem meu ponto de vista,